O espelho impiedoso do estúdio A da Companhia Imperial Kirov devolvia um reflexo que não pertencia inteiramente àquele espaço sagrado de São Petersburgo. Dmitri Volkov observou-se não pela primeira vez como uma nota dissonante numa sinfonia de palidez eslava. A pele um tom mais quente que o alabastro dos colegas, herança da mãe Buryat algures na imensidão siberiana. Os olhos amendoados e profundos, contrastando com o azul gelado que parecia ser pré-requisito para a nobreza na ponta dos pés. O seu corpo, embora cinzelado por anos de disciplina brutal, possuía uma estrutura óssea que sussurrava origens diferentes, uma energia que os mestres chamavam de crua, selvagem, pouco ortodoxa. O ar frio do estúdio cheirava a pó de resina, suor e ao perfume caro de Alexei Orlov, o príncipe coroado da companhia. Alexei deslizava pela barra, cada movimento uma afirmação de posse, a sua beleza loura e clássica tão perfeita que parecia esculpida em gelo. Ao seu lado, Sergei Ivanov, o diretor artístico, uma lenda viva com olhos de falcão e uma bengala que marcava o ritmo como um metrônomo implacável, assentia com aprovação contida. Linha, Orlov, linha impecável. A voz de Ivanov cortou o silêncio apenas quebrado pelo farfalhar das sapatilhas e respirações ofegantes. É isso que define a pureza do nosso estilo. Então os olhos de falcão pousaram em Dmitri. Ele executava um grande battement, a perna subindo com força e controlo, mas Ivanov franziu o senho. Volkov, menos. Esforço. Mais elevação. A sua energia é demasiado terrena. Onde está a nobreza? Parece um camponês a tentar alcançar o céu. Alexei sorriu, um brilho fugaz de escárnio nos seus olhos azuis, antes de recompor a máscara de profissionalismo entediado. Dmitri sentiu o calor subir-lhe ao rosto, uma humilhação familiar. Engoliu em seco. Baixou a perna com o máximo de graciosidade que conseguiu reunir e tentou dissolver-se na disciplina, tornar-se invisível. Ser apenas corpo, movimento, técnica. Esquecer a Sibéria, esquecer a mãe, esquecer o sangue misto que o marcava como um intruso naquele templo da arte russa. Mais tarde, no corredor labiríntico e mal iluminado que cheirava a verniz velho e naftalina, Ania Petrova aproximou-se. Era uma bailarina do corpo de baile, tecnicamente sólida, mas sem o brilho das estrelas, talvez por isso mesmo detentora de uma empatia rara naquele ambiente competitivo. Tinha olhos castanhos e observadores. Não ligue, Dmitri, murmurou ela, oferecendo-lhe um pequeno sorriso cansado. Ivanov está mais exigente hoje. E Alexei? Ela encolheu os ombros, um gesto que dizia tudo sobre o poder intocável do príncipe. Eu sei, respondeu Dmitri, a voz baixa, mas saber não diminuía a ferroada. Cada correção áspera, cada olhar de soslaio, cada risinho abafado dos acólitos de Alexei era um lembrete constante. Ele não pertencia ali. Tinha lutado tanto para chegar, desde a pequena escola de dança na sua cidade remota, superando dificuldades financeiras e o ceticismo alheio. São Petersburgo, o Kirov Imperial, era o sonho tornado realidade. Um sonho que a cada dia parecia mais um pesadelo dourado. Ele era bom, sabia que era. O seu talento era inegável, uma força bruta que ansiava por ser polida, mas sentia que nunca seria suficiente para apagar a mancha da sua origem aos olhos daquela elite. A oportunidade, quando surgiu, foi inesperada e irônica. Mikhail Rostrov, o solista escalado para o papel exigente do Guerreiro Dourado na remontagem de Labayader, sofreu uma lesão no tornozelo. O papel exigia não só virtuosismo técnico, mas também uma presença exótica e poderosa. Uma ferocidade controlada, como dizia a imprensa especializada. Numa reunião tensa perante a falta de alternativas óbvias e a pressão dos prazos, Sergei Ivanov, com relutância visível, anunciou audições abertas. E para choque de muitos e fúria mal disfarçada de Alexei Orlov, mencionou Dmitri Volkov como um candidato natural, dadas as suas qualidades particulares. Alexei, que talvez cobiçasse o papel pela sua proeminência dramática, apesar de não se encaixar perfeitamente no perfil físico, encarou Dmitri com um olhar que prometia retribuição. Para Dmitri foi um raio de esperança misturado com um pressentimento sômbrio. A porta para um papel de destaque estava entreaberta, mas ele sabia que o caminho até ela seria pavimentado com espinhos colocados por mãos principescas. A partir desse dia, a existência de Dmitri na companhia tornou-se um exercício de sobrevivência em câmara lenta. As microagressões tornaram-se mais frequentes, mais ousadas. Alexei, com a sua crueldade calculista, orquestrava tudo à distância, usando seus admiradores e a sua influência subtil. Que sorte, Volkov, comentou Alexei em voz alta durante o intervalo, com um sorriso que não alcançava os olhos.
Ter essa aparência tão autêntica para papéis selvagens. Pena que não sirva para os príncipes, não é? Mas cada um no seu lugar. Risos abafados seguiram-se. Dmitri recebia os piores horários de ensaio, muitas vezes sozinho no estúdio frio até tarde da noite. Informações sobre mudanças na coreografia chegavam-lhe atrasadas ou distorcidas. Um dia, encontrou as fitas das suas sapatilhas de ensaio cuidadosamente cortadas. Noutro, o seu figurino para a audição desapareceu do camarim partilhado apenas para reaparecer horas depois, machucado e com uma nódoa suspeita. Ele tentava ignorar, focar-se na dança, na música, na perfeição técnica que era a sua única defesa. Mas o isolamento pesava. Os outros bailarinos, mesmo aqueles que antes lhe dirigiam um aceno cordial, agora desviavam o olhar, temendo a ira de Alexei. O teatro, antes um refúgio, tornara-se um campo minado. A exaustão começou a minar-lhe o corpo e a alma. Os músculos doíam constantemente. O sono era escasso e agitado. A sua dança, embora tecnicamente precisa, começou a perder o brilho, a expressividade que era a sua marca registada. Sentia-se a murchar sob o peso daquela hostilidade constante e silenciosa. Ele está a tentar quebrar-te, disse Anya numa tarde cinzenta, enquanto partilhavam um chá quente e forte num canto esquecido da cantina. A sua voz era um sussurro preocupado. Todos sabem o que ele está a fazer, mas ninguém ousa dizer nada. Alexei é intocável. A família dele tem ligações antigas, patronos importantes. Ela hesitou, depois acrescentou. Eu também já senti o lado frio dele. Não por ser ameaça, claro, mas por não ser do círculo certo. Dmitri tentou falar com Ivanov. Abordou o diretor após um ensaio particularmente difícil, mencionando as dificuldades que estava a encontrar, os contratempos. Ivanov ouviu com impaciência, os olhos fixos num ponto distante. Volkov, disse ele, a voz seca como pergaminho velho. Este mundo não é para os fracos. A pressão é imensa. A disciplina é tudo. Resiliência. É isso que separa os artistas dos amadores. Se não consegue lidar com pequenos obstáculos, talvez não esteja preparado para um papel principal. Seja menos sensível. Adapte-se. E afastou-se, deixando Dmitri sozinho no estúdio vazio, o eco das suas palavras a reverberar mais dolorosamente que qualquer insulto direto de Alexei. Adaptar-se significava aceitar a humilhação? Significava encolher-se até caber na caixa que lhe destinavam. A ideia de desistir, de voltar para a relativa paz da Sibéria, começou a parecer tentadora. Pelo menos lá o preconceito era mais direto, menos insidioso. Lá ele era Dmitri, o rapaz talentoso. Aqui era apenas o outro, o exótico, o alvo. Mas algo aconteceu no ensaio. Dmitri, ensaiando uma sequência particularmente complexa do Guerreiro Dourado, executou uma série de tours em l'air com uma precisão e altura impressionantes, aterrando com uma suavidade felina. Do canto do olho, viu um dos bailarinos mais jovens do corpo de baile, um rapaz recém-chegado da escola Vaganova, a observá-lo com admiração genuína e incontida nos olhos. Foi um vislumbre fugaz, mas Alexei, que estava por perto a fingir alongar-se, também viu. O olhar que Alexei lançou a Dmitri depois disso era diferente. Não era apenas desdém, havia um brilho de alarme, de ameaça real. A admiração de outra pessoa pelo seu talento parecia ter acendido um pavio perigoso na insegurança do príncipe. O ponto de viragem veio poucos dias antes da audição final. Estavam a ensaiar no palco principal, sob as luzes fortes que simulavam a performance. Dmitri preparava-se para uma diagonal de saltos difíceis. Correu, impulsionou-se para o primeiro grand jeté, e ao aterrar, o pé escorregou violentamente. Caiu de forma desajeitada, sentindo uma dor aguda no tornozelo e no pulso ao amparar a queda. Por um milagre, não foi nada grave, apenas um susto e algumas contusões. Mas enquanto se levantava trêmulo, viu algo no chão. Uma mancha úmida e oleosa, quase invisível sobre o linóleo escuro do palco, exatamente no ponto onde tinha aterrado. Não tinha estado ali antes. Olhou na direção das coxias e viu Alexei a conversar com um dos seus amigos mais próximos, ambos com sorrisos presunçosos. Alexei encontrou o seu olhar e o sorriso alargou-se ligeiramente, um gesto de triunfo mal disfarçado. Naquele instante, o medo que Dmitri sentira deu lugar a uma raiva fria e lúcida. Isto já não eram provocações mesquinhas ou bullying psicológico, era sabotagem. Uma tentativa deliberada de o magoar, de o eliminar da competição. Alexei não queria apenas humilhá-lo, queria destruí-lo. A ideia de voltar para casa evaporou-se. Não podia fugir, não ia dar-lhes esse prazer. Tinha de lutar, não apenas pelo papel, mas pela sua dignidade,
pelo seu direito de existir naquele espaço, pelo seu próprio valor como artista e como pessoa. O silêncio já não era uma opção. O dia da audição final chegou com a solenidade de um julgamento. O ar no palco do Kirov Imperial estava carregado de tensão. Sergei Ivanov sentava-se numa mesa ao centro da plateia vazia, flanqueado por 2 outros mestres de balé e por uma figura importante, um conhecido crítico de dança com uma reputação temível. Nas coxias, os outros bailarinos observavam em silêncio, os rostos indecifráveis. Anya deu a Dmitri um aperto de mão rápido e encorajador antes de se afastar. Alexei Orlov foi o primeiro a dançar. Executou a variação do Guerreiro Dourado com a sua habitual perfeição técnica. Cada linha era pura, cada salto era controlado, cada pirueta era executada com uma precisão matemática. Era brilhante, mas frio. Havia uma arrogância na sua performance, uma certeza de que o papel já lhe pertencia por direito divino. Terminou com uma pose impecável, recebendo aplausos formais e um aceno quase imperceptível de Ivanov. Então chamaram o nome de Dmitri. Ele caminhou até ao centro do palco, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. As luzes eram ofuscantes. Por um momento, sentiu o velho impulso de se encolher, de desaparecer. Mas depois lembrou-se da mancha oleosa no chão, do sorriso de Alexei, das palavras de Ivanov. A raiva fria voltou, não como uma força destrutiva, mas como um combustível. Respirou fundo. Não começou a dançar imediatamente. Fez uma breve reverência na direção de Ivanov. Mestre Ivanov, senhores, começou ele, a voz surpreendentemente firme, embora sentisse um tremor nas mãos. Com o devido respeito, antes de dançar a minha variação, preciso dizer algo. O murmúrio percorreu as coxias. Ivanov ergueu uma sobrancelha, um sinal de impaciência e desagrado. Alexei, nas coxias, cruzou os braços, um sorriso de antecipação cruel nos lábios, esperando talvez uma explosão emocional que arruinaria Dmitri definitivamente. Nas últimas semanas, continuou Dmitri, olhando diretamente para Ivanov, depois deixando seu olhar varrer a pequena audiência e pousar brevemente em Alexei. Tenho sido alvo de um padrão de dificuldades, pequenas sabotagens, isolamento, comentários destinados a minar a minha confiança. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Anteontem, neste mesmo palco, o chão estava deliberadamente escorregadio no meu ponto de aterrissagem. Quase me lesionei seriamente. Ele tirou o telemóvel do bolso do fato de treino que ainda usava por cima do colante. Era um risco enorme, uma quebra de protocolo sem precedentes, mas ele já não tinha nada a perder. Tenho uma mensagem que recebi, que talvez ajude a contextualizar. Volkov, isto é altamente irregular, interrompeu Ivanov, a voz tensa. Eu sei, mestre, mas eu vim para São Petersburgo para dançar, dei tudo por esta companhia. E parece que o meu direito a estar aqui, a competir por um papel baseado no meu talento, está constantemente a ser questionado não pela qualidade da minha dança, mas pela minha aparência, pela minha origem. Ele guardou o telemóvel, o gesto finalizado. Olhou diretamente para Alexei, cujo sorriso tinha desaparecido, substituído por uma máscara de fúria pálida. Depois virou-se para Ivanov. Agora, se me derem licença, vou mostrar-vos a minha dança, a minha verdade. Fez sinal ao pianista. A música começou, os acordes dramáticos de Minkus a preencherem o teatro, e Dmitri dançou. Não foi a performance tecnicamente perfeita e fria de Alexei. Foi algo diferente. Foi fogo e gelo, força e vulnerabilidade. Cada salto parecia desafiar a gravidade e a opressão que sentira. Cada pirueta era um ato de equilíbrio precário sobre o abismo da sua raiva e dor. Cada gesto, cada olhar, carregava o peso da sua luta, da sua solidão, mas também de uma paixão indomável pela arte que o consumia. Ele não estava apenas a executar passos, estava a contar a sua história, a exorcizar os seus demônios sob as luzes do palco. A técnica estava lá, irrepreensível, mas era a emoção crua, a honestidade visceral da sua interpretação que prendia a respiração. Era o Guerreiro Dourado, sim, mas era também Dmitri Volkov, o rapaz da Sibéria, a reivindicar o seu espaço, a sua voz, a sua humanidade. Quando a música terminou, Dmitri ficou imóvel no centro do palco, o peito a arfar, o suor a escorrer-lhe pelo rosto, os olhos fixos na escuridão da plateia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado. Ninguém aplaudiu de imediato. Podia-se sentir o choque, o desconforto, mas também uma admiração relutante. Ivanov estava hirto na sua cadeira, o rosto uma máscara impenetrável, mas os nós dos dedos estavam brancos onde agarravam a bengala. O crítico de dança anotava furiosamente no seu caderno. Nas coxias, Alexei estava lívido.
a sua fachada de superioridade completamente estilhaçada. Os outros bailarinos olhavam para Dmitri com uma mistura de medo e respeito, recém-descoberto. Dmitri tinha falado a sua verdade, primeiro com palavras, depois com o corpo. Agora restava esperar o veredito. Os dias seguintes foram estranhos, suspensos numa espécie de limbo tenso. Não houve um desfecho dramático e imediato como talvez Dmitri esperasse ou temesse. Alexei Orlov não foi despedido. As suas ligações familiares e o medo de escândalo eram demasiado fortes. Mas algo tinha mudado irrevogavelmente. Correram rumores de um inquérito interno discreto. Alexei perdeu o papel do guerreiro dourado. Foi anunciado que um terceiro bailarino, um solista respeitado mas menos brilhante, assumiria o papel devido a necessidades de agenda. Mas todos na companhia sabiam a verdade. A derrota de Alexei era pública, mesmo que não oficial. A sua aura de intocabilidade tinha sido arranhada. Nos corredores, os seus acólitos pareciam menos confiantes e os olhares que lhe dirigiam eram agora mais cautelosos do que bajuladores. Ele próprio tornou-se mais reservado, a sua arrogância substituída por uma amargura silenciosa. Ivanov chamou Dmitri ao seu gabinete alguns dias depois. O gabinete era austero, dominado por um retrato a óleo de um Ivanov mais jovem e altivo em palco. O diretor artístico não lhe ofereceu um pedido de desculpas, nem sequer mencionou diretamente o incidente da audição. Mas o seu tom era diferente, menos distante, quase relutantemente respeitoso. Volkov, começou ele, observando Dmitri por cima dos óculos de leitura. O seu desempenho na audição foi notável. Falta-lhe polimento em certos aspectos. A sua expressividade por vezes roça o indisciplinado. Mas a força, a paixão. Fez uma pausa, tamborilando os dedos na secretária maciça. O caminho neste teatro é árduo. Exige mais do que talento. Exige. Olhou Dmitri nos olhos. Você demonstrou que possui essa resistência. Foi o mais próximo de um reconhecimento que Dmitri provavelmente obteria. Não era muito, mas era algo. Era uma vitória agridoce, conquistada a um custo elevado. Nas semanas que se seguiram, Dmitri sentiu uma mudança subtil no seu próprio ser e na forma como era percebido. O medo constante tinha diminuído, substituído por uma sensação de exaustão, mas também de libertação. Ele tinha enfrentado seu Golias pessoal e, mesmo que não o tivesse derrubado completamente, tinha o feito vacilar. Tinha encontrado a sua voz, literal e metaforicamente. Os outros bailarinos começaram a tratá-lo com um novo respeito. Alguns até arriscavam um sorriso ou uma palavra amiga. Anya permaneceu uma aliada constante, a sua amizade agora mais aberta. Ele não tinha mudado o sistema profundamente entrincheirado do Kirov Imperial, mas tinha criado uma fissura nele. Tinha provado que era possível desafiar a norma e sobreviver, talvez até prosperar. Recebeu um papel de solista numa produção futura, um reconhecimento tácito do seu talento e da sua nova posição. Enquanto ensaiava, sentia uma diferença na sua própria dança. Havia uma nova confiança na sua postura, uma autoridade tranquila nos seus movimentos. Olhava para o seu reflexo no espelho do estúdio e já não via apenas o outsider, o exótico. Via Dmitri Volkov, bailarino, completo. Numa tarde fria de inverno, Dmitri e Anya estavam sentados num pequeno café com vista para o canal Griboyedov congelado. A neve caía suavemente sobre as cúpulas douradas da Igreja do Salvador sobre o sangue derramado ao longe. Dmitri tinha recebido uma oferta, um convite para se juntar a uma companhia de dança contemporânea em Berlim, conhecida pela sua abordagem inovadora e diversidade. Então, perguntou Anya, mexendo seu chá. O que vais fazer? Dmitri olhou pela janela, para a beleza austera e melancólica de São Petersburgo, a cidade que tinha sido o palco